começar a nossa aula. Hello, how are you? Olá, tudo bem? Stay home, save a life. Né? Fique em casa, salve uma vida. Everyone helps. Então, isso é importante para todos, okay? Para a saúde de todos. Vamos start. Vamos começar a nossa aula. Ok? Então, nós vamos ver os demonstrative pronouns. Para revisar a nossa última aula, vamos só dar uma olhadinha nesses que a gente viu na última aula, para não esquecer. Então, temos o this e that. This, that. This, that. Ok? Então, a gente viu isso. Lembrando que o este, o this, serve para coisas que estão próximas do falante e o that para coisas que estão longe do falante. Qual é a diferença entre os dois? É a questão da proximidade. E também que os dois servem para uma coisa, singular. Uma coisa no singular. Então, quando eu estou falando de uma coisa próximo de quem está falando ou afastado de quem está falando, nós usamos this and that. Quando a gente vai falar de mais de uma, aí a gente vai usar o that and those. O that é o mais próximo, o those o mais afastado, ok? Então aqui eu estou te perguntando qual é a diferença entre os pronomes demonstrativos, e aí você sabe que o that and those, a diferença é que é a mesma que existe em português de estes e aqueles. Então, estes, meus amigos, aqueles, meus amigos. Então, os meus amigos que eu estou falando que estão próximos de mim e aqueles amigos que estão afastados. As friends, those friends. Ok? Em português, os estes e eles são de coisas de... O este é para close, para coisas próximas, e aqueles para coisas distant, né? Far, então para coisas afastadas, tá? Então, a mesma diferença entre estes e aqueles, ok? Estes, des para próximo e mais de uma coisa, those para afastado e mais de uma coisa. Note também que o des é o plural do this. Então, se this é este, o des vai ser estes. Né? Lembrando que essas palavras aqui elas não são nem masculinos nem femininos. Em inglês, essas palavras elas são neutras. Elas têm relação com uma palavra, mas em inglês elas não são traduzidas para masculino e feminino. Isso é uma questão mais da língua portuguesa. Então, uma facilidade que nós temos no inglês é que não interessa se é esta ou estas, no sentido de estes ou estas, não faz muita diferença porque são coisas próximas de mim e que é mais de uma. Se é feminino, se é masculino, isso não interessa, ok? Então, this é o plural de this e o those é o plural de that. Então, aqueles, aquele, aquelas, aquele, ok? Então, those é plural. Agora vamos ver alguns exemplos disso, ok? Então, ali, ó, 10 cherries, 10 cherries. Aqui, pessoal, muita atenção, cherry, quando é uma cereja, a palavra aqui não tem esse I e S, você tem um Y. Se fosse this cherry, aí você teria um Y. Como em inglês a questão do Y com o S é uma questão complicada para quem fala inglês, eles tiram o Y, botam o I-E-S. Então, 10 cherries. Beleza? Estas cerejas. Então, as cerejas estão próximas de quem fala. Então, pela mãozinha aqui a gente percebe que a pessoa está apontando e elas estão próximas. Agora, those cherries, aquelas cerejas. Então, essas cerejas elas estão afastadas de quem está vendo, ok? Far, essa palavra é importante. Far, close, próximo, far, afastado, longe, tá? Prefira traduzir far como longe. These are apples. Estas são maçãs. Quantas são? Aqui são 3. Three apples. These are apples.
Estas são maçãs. Tá? Perceba que está próximo do falante, é mais de uma. Gostaria que você também percebesse, lá no this e no that, era usado o is. This is. That is. Que é a palavra são, estão, é, ok? Desculpa. O is é a palavra é ou está, ok? É ou está. Então, this, se fosse uma só, this is a apple, an apple. These are an apples. Esta é uma maçã. Como eu estou falando de 10, aí eu não posso usar o is, eu tenho que usar o are, tá? Esse R de porta que a gente usa no interior do Brasil. Então, are é o são. Eu posso traduzir como são ou como estão, certo? E eles são usados para mais de uma coisa. Se é usado para mais de uma coisa, eu vou usar no this, no das e no those. Por quê? 10 é mais de uma coisa, 12 é mais de uma coisa. Elas podem estar próximas ou afastadas, elas são em quantidade. Quando eu digo são ou estão, eu vou usar o are, ok? Então, uh, esse are serve para dizer que são mais de uma maçã, que são maçãs e é mais de uma, ok? Those are apples. Aquelas são maçãs. Está afastada do falante? Não. Desculpe, está afastada do falante? Sim. Se estivesse próximo, seria o outro pronome, that. Como está afastada, those are apples. Aquelas são maçãs. Perceba que o those também usa o are. Então, quando eu usar those, porque é mais de um, eu vou usar o are, porque o are serve também para mais de um, para usar no plural. Só que aqui eu estou falando de coisas far. Se lá eram, deixa eu ver aqui, aí eu não coloquei a palavra, que é o close. Aqui é o longe. Essas palavras, essas maçãs estão afastadas do falante. Des near, então você que prestasse atenção na palavra near, des are rabbits. Estes são coelhos, ok? Near, próximo. Des are rabbits. Estes são coelhos. A palavra near significa perto. Se eu estou falando de perto, eu estou falando de des, ok? Those far. Far significa longe. Então, tão próximos do falante? Não. Those are cats. Aqueles são gatos. Uso tradução de coelhos aqui, gatos aqui, porque no português, quando eu não sei se é todos masculinos ou todos femininos, se há uma mistura, a gente sempre opta pelo masculino. Em inglês, aqui não teria nem essa marcação. Those are cats, tanto pode ser traduzido como aquelas são gatas ou aqueles são gatos. Aqui em inglês eu não consigo diferenciar, e se a gente pensar bem, não faz diferença, porque a gente não precisa saber se são gatos machos e fêmeas. Ok? Those are cats. Far, e a gente está falando de longe. Lembra que a gente também aprendeu what is this? O que é isto? Ou o que é aquilo? Eu também posso ter essa pergunta em inglês. É importante lembrar que aí nesse caso, o is troca com o this e o that, e aqui o das vai trocar com, opa, deixa eu só marcar certinho, o das vai trocar com o are, o those vai trocar com o are quando eu fizer a pergunta, e vai voltar para a posição quando eu tiver a resposta, ok? Is, lá na pergunta, what is this? Você troca por are, que é o plural de is é are, tá? Aqui, de certa maneira, você já está aprendendo o verbo to be, que é um conteúdo que daqui a pouco a gente vai começar. Ok? O que são estes? Então, eu traduzo como what are these? What are these? Então, digamos que você está num lugar, você quer saber o que são as coisas que estão próximas de você, você está quase tocando nelas, ou até tocando, e aí você vai perguntar, what are these? O que são estes? Então, what are these? Então, what are these? These are shares.
Note que, ó, quando eu pergunto, o are trocou de posição com o des. Quando eu respondo, primeiro o des, depois o are. Ok? Lembrando que essa palavra é neutra, né? É uma palavra que não tem masculino ou feminino, mas como a gente está falando de cadeiras, e cadeiras no português palavra feminina, então, quando eu traduzo, que lembrando bem, não precisa, quando você está aprendendo inglês, você não está aprendendo a traduzir, você está tentando aprender a pensar na língua. Então, aqui 10 are shares, não interessa. Aqui eu só posso traduzir como cadeiras, porque cadeiras é feminino, mas aqui não interessa em inglês ser masculino ou feminino, aqui é neutro, ok? Another question, what are those? What are those? Que seria o que são aqueles? O que são aquelas? Ok? Those are apples. Então, those are apples. Aquelas são maçãs. Aquelas são maçãs. Maçãs estão afastadas. Ok? Se você não cansou, quiser fazer um treinozinho, vamos treinar mais uma última vez antes de terminar. Então, temos a palavra prancha de surf. Em inglês, surfboard. 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 Desculpa a pronúncia inicial ali que eu errei. Então, board seria essa questão da prancha, de tábua também, né? E surf é o esporte. Para mim transformar surfboard em mais de um, porque a gente vai falar de 10 e 12, surfboards. Surfboards. Ok? Então, what are these? What are these? O que são aquelas? These are surfboards. Estas são pranchas de surf. Uma última pergunta, last question in the class. Então, what are those? O que são aquelas? O que são aquelas? Those are surfboards. Aquelas são pranchas de surf. De surf, desculpa. Para você se tornar um champion na nossa classe, tiraram 1000, né? Parabéns aos alunos.